E fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o Eric Adriel e sejam bem-vindos para mais um vídeo novo do canal. E neste vídeo galera, a gente vai conhecer os 10 maiores artilheiros da seleção portuguesa. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like, beleza? Que isso ajuda muito o meu trabalho. E ativa o sininho das notificações, tá bom? Para quando a gente postar vídeos novos aqui no canal, vocês não perderem, beleza? E também compartilha para quem você quiser, beleza? Compartilha para geral, tá bom? Então é isso pessoal, bora para o vídeo. O 10º jogador que mais marcou na história de Portugal é João Pinto. João Manuel Vieira Pinto é um ex-jogador profissional português que jogou principalmente como atacante. Abençoado com habilidade de jogo e goleador, ele fez seu nome principalmente a nível nacional e como uma figura-chave na geração de ouro da seleção portuguesa. Ainda jovem, João Pinto jogou no bairro do Falcão, onde nasceu em Campanhã, zona leste do Porto, e no Águias da Areosa FC. E uma vez tentou ingressar nas camadas jovens do Porto, mas foi recusado, e depois disso mudou-se para o Boa Vista. Quando criança, ele impressionou com a sua velocidade e controle de bola, e posteriormente foi uma das estrelas mais brilhantes nas vitórias de Portugal na Copa do Mundo Sub-20. E além disso, ele fez sua estreia na Primeira Liga de Portugal com apenas 17 anos de idade. A atuação de João Pinto na primeira competição juvenil rendeu-lhe a ele a transferência para o Atlético de Madrid em 1990, mas foi colocado na equipe B do clube. Depois de uma temporada esquecível, voltou ao Boa Vista e jogou todos os jogos, marcando 8 gols, e ajudou a sua equipe a conquistar a Taça de Portugal de 1992. E pouco tempo depois, assinou com o Benfica. Enquanto estava no Benfica, a carreira de João Pinto foi ameaçada no final do ano de 1992 por um colapso pulmonar durante uma partida internacional por Portugal, na Escócia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994. Ele se recuperou, mas não conseguiu ajudar o time a conquistar o título. No entanto, na temporada seguinte, ele jogou indiscutivelmente o seu melhor futebol. Ele foi destaque da equipe nas edições da Euro de 1996 e de 2000, e na Copa do Mundo de 2002 também. E o atacante fez 22 gols em 81 jogos disputados pela seleção de Portugal, uma média de 0,27 gols por partida. Tamagnini Manuel Gomes Batista, ou simplesmente Nenê, é um ex-futebolista português, também conhecido por nunca sujar os calções. Ele jogou grande parte de sua carreira no Benfica, sendo considerado um dos melhores e maiores jogadores da história do clube. Primeiramente, ele começou no Ferroviário da Manga, em Moçambique, e depois foi para o Benfica, e jogou por lá da temporada de 1966 e 67 até a temporada de 1985 e 86, vencendo vários títulos de campeão nacional e da Taça de Portugal. Nenê desempenhou um papel crucial para Portugal, ao ajudá-los a chegar à semifinal da Euro de 1984, além de ter sido o jogador que mais vezes foi capitão da seleção portuguesa, até o ano de 1994. Depois de sua estreia no ano de 1971, Nenê, uma lenda do Benfica, disputou 66 partidas pela seleção e marcou 22 gols. Luiz Carlos Almeida da Cunha, mais conhecido como Nani, é um jogador português que atua como extremo atacante. Nani começou a sua carreira no futebol jogando pelo Real Esporte Clube de Queluz e foi contratado pelo Sporting. E em 2005 fez sua estreia profissional com o clube e ganhou a Copa de Portugal durante a sua segunda temporada com eles. Ele foi nomeado jogador jovem do mês de maio de 2007 e suas performances com o Sporting culminaram no movimento para o clube inglês, o Manchester United, em julho de 2007 por uma taxa de 25 milhões de euros. Ele também jogou por vários outros clubes, como Fenerbahçe da Turquia, Valência da Espanha, Lazio da Itália, Orlando City dos Estados Unidos, Venezia da Itália e Melbourne Victory da Austrália. Parte fundamental da equipe, vencedora da Euro de 2016, Nani marcou 24 gols em 112 partidas disputadas pela seleção de Portugal em sua carreira, e o primeiro deles veio logo em sua estreia, em um jogo amistoso contra a Dinamarca. O sétimo da lista dos maiores goleadores da história da seleção de Portugal, Rui Manuel César Costa, é um dirigente e ex-futebolista português que atuava como meio-campista. Atualmente, ele é presidente do Benfica. Nascido em Damaia, antiga freguesia da Amadora, aos 5 anos de idade, entrou para as categorias de base do Damaia Ginásio Clube e 4 anos depois, com 9 anos de idade, tentou a sua sorte nos treinos de captação do Benfica. Passado 10 minutos de treino, Eusébio, outro craque português, que estava observando
dos futuros craques, ficou impressionado com a habilidade do jovem jogador e durante 8 anos ele aprimorou a qualidade nas categorias de base do Benfica. Ele também jogou por outros times, pelo FAF de Portugal, lembrando que ele foi emprestado para o FAF, jogando no Benfica, também ele jogou na Fiorentina e no Milan. Rui Costa se apresentou no cenário do futebol mundial de uma maneira grandiosa na Copa do Mundo da Juventude, no ano de 1991, quando levou sua equipe à glória ao ganhar do Brasil. O meio atacante ajudou sua seleção a chegar às quartas de final da Euro de 1996, às semifinais da Euro de 2000 e à final da Euro de 2004. E em 90 partidas disputadas pela seleção de Portugal, marcou 26 gols. Helder Manuel Marques Postiga, ele começou a sua carreira no Varzim Sport Clube de Portugal e mais tarde ele entrou para o Juvenis do Porto e por sua vez jogando na equipe B, no qual o treinador Fernando Santos o escalava ocasionalmente para a equipe principal. Um dos atacantes mais letais no final dos anos 2000, Helder Postiga participou de 3 Eurocopas e 2 Copas do Mundo, defendendo a seleção de Portugal. Entre os mais importantes feitos da carreira internacional do português, este é um dos gols das quartas de final da Euro de 2004, além de cobrar um pênalti na disputa daquele mesmo jogo. E em 71 partidas disputadas pela seleção de Portugal, marcou 27 gols. Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro, mais conhecido por Nuno Gomes, é um ex-futebolista português que jogava na posição de avançado. Jogador internacional ao serviço da seleção portuguesa de futebol desde os 15 anos, foi campeão europeu sub-18. Em 2008, tornou-se o 4º jogador a marcar em 3 campeonatos europeus seguidos: a Euro de 2000, a Euro de 2004 e a Euro de 2008. Também representou a seleção nas Copas do Mundo de 2002 e 2006. No Benfica, jogou durante 12 anos, tendo pelo meio uma passagem pela Fiorentina da Itália, na sua primeira experiência internacional. Em 2014, regressa ao Benfica, desta vez assumindo as funções de assessor do presidente do clube para a área internacional. E em 2015, assume a função de diretor-geral do Caixa Futebol Campus, que é o centro de formação, treino e estágio do Benfica. Nuno Gomes marcou seu primeiro gol pela seleção portuguesa em 2000 e em 79 partidas disputadas pela seleção de Portugal, marcou 29 gols, uma média de 0,37 gols por jogo. Luiz Felipe Madeira Caseiro Figo, mais conhecido como Luiz Figo ou simplesmente Figo, é um ex-futebolista português que atuava como médio ou extremo. Considerado um dos maiores jogadores portugueses de todos os tempos, Figo venceu a Bola de Ouro em 2000, o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA em 2001 e está incluído no FIFA 100. Representou a seleção portuguesa por 127 jogos, fazendo dele o segundo jogador português com maior número de jogos pela seleção portuguesa, ficando apenas atrás de Cristiano Ronaldo. Figo é um dos poucos jogadores a ter jogado pelos 2 rivais espanhóis, o Barcelona e o Real Madrid. Ganhou diversos títulos individuais e coletivos, uma Taça de Portugal, 4 campeonatos espanhóis, uma Champions League, uma Taça das Taças, uma Supercopa Europeia, uma Copa Intercontinental, 4 campeonatos italianos, uma Copa da Itália e 3 Supercopas italianas. Luiz Figo é sem dúvida uma das personalidades mais bem-sucedidas da história do futebol português. O vencedor da Bola de Ouro em 2000 jogou 127 partidas pela seleção de Portugal e marcou 32 gols, uma média de 0,25 gols por jogo. Eusébio foi um jogador luso-moçambicano, nascido na então província ultramarina de Moçambique, durante a época colonial. Ele é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Eusébio jogou pelo Benfica 15 dos 22 anos como jogador profissional de futebol, sendo associado principalmente ao clube português, que é o maior artilheiro da história do clube, com 727 gols em 715 jogos. Ele também foi o maior artilheiro da Champions League de 65, 66 e 68. Ele também ganhou ainda a Bola de Prata 7 vezes, em 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 73. Ele também era conhecido pela sua velocidade, técnica, atletismo e pelo seu poderoso e preciso chute de pé direito, tornando-o um prolífico goleador e um dos melhores marcadores de todos os tempos. Apesar de ter nascido em Moçambique, Eusébio só poderia jogar pela seleção portuguesa, já que o país africano, onde ele nasceu, era um território ultramarino de Portugal e os seus cidadãos eram considerados portugueses. O nome de Eusébio aparece muitas vezes nas listas e votações de melhores jogadores de todos os tempos do futebol,
feitas pelos críticos de futebol e fãs. Ele foi eleito o nono melhor jogador de futebol do século XX em uma pesquisa realizada pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Também ele faz parte da lista dos 50 melhores jogadores de todos os tempos. Ficou no 8º lugar da lista dos melhores do século XX, elaborada pela revista Placar, e foi eleito o 10º melhor jogador de futebol do século XX, numa pesquisa realizada pela revista World Soccer. Pelé nomeou Eusébio um dos 125 melhores jogadores de futebol vivos na sua lista, o FIFA 100, elaborada em 2004. Eusébio ficou em 7º lugar na votação online para o Jubileu de Ouro da UEFA. Em novembro de 2003, para comemorar o Jubileu da UEFA, foi escolhido como jogador de ouro de Portugal pela Federação Portuguesa de Futebol, como seu melhor jogador dos últimos 50 anos. Considerado por muitos como um dos maiores atacantes de todos os tempos do futebol, Eusébio, na sua carreira, jogou 745 partidas e marcou 733 gols. E na seleção portuguesa, ele jogou 64 partidas e marcou 41 gols. Este foi o recorde da seleção, até que Pauleta superasse anos mais tarde. E para tornar o seu feito ainda mais impressionante, Eusébio, o Pantera Negra, como era chamado na época, precisou de apenas 64 jogos para atingir a marca, o que resulta em uma média de 0,64 gols por jogo. Pedro Miguel Carneiro Rezendes, mais conhecido como Pauleta, é um ex-jogador português de futebol, nascido no arquipélago de Açores, em Portugal. Pauleta tornou-se o primeiro internacional português a nunca ter jogado no campeonato português. Ele também tornou-se o recordista histórico de gols pela seleção, ultrapassando a marca de 41 gols de Eusébio. O primeiro clube com o qual Pauleta assinou um contrato profissional foi o clube União Micaelense, mudando-se depois para o grupo Desportivo Estoril Praia, onde viria a anotar 19 gols. Em 1996, os gols continuavam a fluir depois da transferência para a União Desportivo Salamanca da Espanha. Pauleta voltou a marcar 19 vezes, ajudando o clube a subir ao escalão máximo do futebol espanhol. Em 1998, a sua média de gols valeu-lhe a transferência para o Desportivo da Corunha, e Pauleta esteve 2 anos no clube, fazendo 33 gols em 92 jogos. Em 2000, Pauleta transfere-se para o Bordeaux da França, estreando com um hat-trick diante do Nantes, em uma vitória por 5-0. E no total, Pauleta marcou 65 gols em 98 jogos com a camisa do Bordeaux. Na temporada 2003-2004, ingressou no Paris Saint-Germain, assinando um contrato de 3 anos, por um valor anunciado de 12 milhões de euros. Pauleta ajudou o PSG a conquistar o seu primeiro troféu em 6 anos, depois de fazer um gol na final da Copa da França. No campeonato francês, o Ciclone dos Açores, como Pauleta era chamado na época, demonstrou a eficácia habitual, fazendo 18 gols em 37 jogos, com o PSG terminando a temporada em segundo lugar. Pauleta fez sua estreia na seleção de Portugal no ano de 1997 e 2 anos mais tarde, em 1999, marcou seu primeiro gol pela seleção. Desde então, ele jogou 88 partidas e marcou 47 gols, uma média de 0,53 gols por jogo. Este número, aliás, fez com que ele fosse o maior artilheiro de Portugal até o surgimento de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é o jogador com mais gols na história do futebol em jogos oficiais, sendo simultaneamente o jogador com mais gols na história a nível de seleções. Cristiano Ronaldo é geralmente considerado o melhor e mais completo jogador, bem como o maior artilheiro do mundo. E na opinião da grande maioria dos especialistas do esporte, seus atributos físicos, suas habilidades goleadoras, sua mentalidade vencedora, sua liderança e seu desempenho sob pressão o tornam um dos melhores jogadores da história. Jogador histórico, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e pela France Football, recebendo o prêmio da Bola de Ouro por 5 vezes. Também venceu a Bota de Ouro da UEFA, num total de 4 vezes. Também ganhou 3 vezes o prêmio de melhor jogador da UEFA na Europa e 1 vez o prêmio de melhor jogador de clubes da UEFA. Além disso, em 2020 foi escalado no Dream Team da Bota de Ouro. O talento de Cristiano Ronaldo chamou a atenção de Alex Ferguson, sendo este um dos motivos pelo qual, em 2003, e quando tinha apenas 18 anos de idade, assinou com o Manchester United, que pagou cerca de 12,24 milhões de libras. Desde então, após 6 temporadas, Cristiano Ronaldo ganhou 3 Premier League, 2 taças, uma Copa da Inglaterra, 2 Supercopas da Inglaterra, uma Champions League e um Mundial de Clubes. Em 2007, tornou-se o primeiro jogador a vencer todos os 4 prêmios principais da PFA e da FWA. Ficou ainda em terceiro lugar na votação de melhor jogador do mundo pela FIFA e em segundo lugar na votação da Bola de Ouro de 2007. E em 2008, obteve seus primeiros troféus
posições individuais, em a bola de ouro, a bota de ouro e o melhor jogador do mundo pela FIFA. E pra quem não sabe, Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador a ganhar o prêmio Puskás em 2009, atribuído ao melhor gol do ano. Depois de protagonizar a transferência mais cara na história do futebol na época, chegou ao Real Madrid num acordo de 80 milhões de libras, ou seja, 94 milhões de euros. E no Real Madrid obteve após 9 temporadas 2 La Ligas, 2 Copas do Rei, 2 Supertaças da Espanha, 4 Champions League, 3 Supertaças da UEFA e 3 Mundiais de Clubes. Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história de Portugal e um dos maiores do mundo. A estreia de Cristiano Ronaldo na seleção foi em 2003, em uma partida contra o Cazaquistão, e o primeiro gol dele veio 8 meses depois, em um empate de 2-2 contra a Suécia. Desde então, foi campeão da Euro de 2016 e da UEFA Nations League de 2019, e no total marcou 123 gols em 200 partidas disputadas pela seleção de Portugal, com uma surpreendente média de 0,62 gols por jogo. Então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like, beleza? E ativa o sininho das notificações, tá bom? E vai assistir esses outros vídeos do canal, beleza? Que está muito legal e eu sei que você vai gostar, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou, foi a nóis e tchau!